boa noite a todos. Prazer estar aqui para nossa live Tira Dúvidas, voltada para o nosso plano de investimento, para o método FSP, para o nosso plano exclusivo. Eventualmente, se alguém tem uma dúvida genérica sobre consórcio, tudo bem, também pode fazer, vai ser um prazer aí ajudar. Oi, Sérgio, Fabrício. tudo bom, Sérgio? Eu assisti as aulas, né? E aproveitei e já fiz a minha primeira... Comprei a minha primeira carta, né? Uhum. Fechei agora. Tem uns 20 minutos, mais ou menos. Opa, que beleza. Tamo junto. Fiz a primeira aí, vamos ver, né? Eu também não sou dessa área, não conheço muito, mas assim, já ouvi falar muito, né? A internet, quando você começa a pesquisar um tipo de coisa, é aquela enxurrada, né? Vem aos montes. Vem aos montes. Essa questão do consórcio, o que tem de gente falando aí na internet não é brincadeira, né? Tem então a gente fica com um medo danado, né? Um medo de estar entrando numa barca furada, né? Por isso que eu gosto de fazer esse 1 a 1 aqui que a gente faz para tranquilizar com isso, para, enfim, mostrar a cara que a gente está aí há 23 anos fazendo a mesma coisa. Então, essa é uma coisa que o pessoal que chega novo falando sobre o assunto, que normalmente eles não dominam, não tem como, o tempo de corrida não tem como plantar, ou se tem ou não se tem. Exatamente. E aí a gente vai conversando, eu tô sempre expondo, explicando, e todos os dias ali na caixinha de perguntas do Instagram, justamente para isso, para deixar a pessoa que me vê pela primeira vez tranquila ao longo do tempo. Aí. Eu fiz o meu primeiro start, né? Agora vamos tentar seguir os passos aí, né? Esperar chegar a época de ser contemplado e aí fazer toda aquela trajetória que você está propondo aí para gente. Vamos junto, sim. Tá, te agradeço aí a confiança. Obrigado. Cristiane. Oi, Fabrício, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Então, tá joia. Não, para falar que eu também assisti as aulas, né? E eu fui assistindo aquelas que você foi liberando uma por dia. Uhum. E chegou a última aula, eu fiz também, fiquei super interessada, achei... nunca tive interesse muito em consórcio, mas eu também, como o colega disse, o Sérgio, eu também tenho ouvido falar muito, e tenho até uma colega minha, eu sou de São Paulo, que trabalha com isso. Mas o que eu achei interessante foi a sua explicação com relação ao grupo menor, porque, por exemplo, essa minha colega, né, ela nem sabe que eu fechei com outra pessoa, né? Mas, tadinha, mas não amigos, negócios, o que seja melhor para a gente. Isso, né? Mas ela trabalha só com a Porto Seguro, que é uma grande empresa. Não tem nada a falar contra Porto Seguro, a não ser o fato de que realmente o produto ele não é tão bom para esse objetivo, com essas características, quanto o plano exclusivo. Mas não tivesse o plano exclusivo, a Porto Seguro estaria bem no páreo aí com a gente. Isso que eu gostei, que me fez fazer com você, porque eu já estava conversando com ela há um certo tempo, perguntando, tirando dúvidas. Uhum. E ela me falou que sobre parcela reduzida e tudo, e antes de eu assistir suas aulas. E quando eu assisti, e você explicou a questão da parcela reduzida, que entra menos dinheiro, que com isso contempla menos, eu não sei, mas para mim ficou bem claro isso, deu para entender. Se você puder explicar de novo para a gente como que funciona essa dinâmica do grupo menor, agora ao vivo aqui para a gente se inteirar. Então, não, vamos lá. O que acontece, e é bom tu ter falado da Porto Seguro, porque quando a gente fala da parcela reduzida, ou a meia parcela, que é o extremo dessa questão, a Porto Seguro, nesse quesito, ela é diferenciada. Porque a Porto Seguro, quando faz essas campanhas de meia parcela, ela não coloca nos grupos todos os participantes com meia parcela. Ela usa essa meia parcela para colocar participantes em grupos em que ainda tem algumas vagas sobrando. Então, é melhor ter um grupo todo de pessoas pagando parcela cheia, com algumas poucas
entrando para completar ele, pagando meia parcela, do que ficar sem aquelas pessoas preenchendo aqueles grupos. E outra forma que a Porto Seguro faz, a gente trabalha com eles também, a outra forma que a Porto Seguro faz é que ela abre um grupo novo com essa campanha de meia parcela, mas depois que atinge um percentual de participantes ali, ela fecha esse grupo e só volta a abrir ele para preencher as vagas restantes depois que acaba o período da campanha. E aí ela preenche com todo mundo pagando parcela cheia. Então, ela não tem os piores problemas que um grupo total de meia parcela, que a maioria das outras administradoras que faz isso de meia parcela tem. Esse problema de arrecadação a Porto Seguro não tem. O que diferencia o nosso plano exclusivo em relação aos planos da Porto Seguro, então, que não são planos ruins, é que a gente tem um grupo, na Porto Seguro tu encontra grupos com 900 participantes, e tu tem um sorteio por mês, uma contemplação por sorteio por mês. A gente desenhou um grupo com 650 participantes, então um grupo consideravelmente menor, 50% menor praticamente, e a gente entrega 2 contemplações por sorteio por mês. Então, na prática, a gente vai entregar 66% das cotas por sorteio, e isso dá uma probabilidade muito maior da gente conseguir contemplar essa carta dentro daquele período que a gente tem de maior lucratividade para a venda da carta contemplada. Ao mesmo tempo, a gente desenhou o plano e as características dele para que, se a gente demorasse um pouco mais para contemplar, mais do que 6 anos, 7 anos, ainda assim a gente tivesse um lucro maior do que com um investimento tradicional, por exemplo, em renda fixa. De que maneira? A gente contempla a carta ali pelo 8º ano, 9º ano, a gente teve até então aquelas correções anuais, as atualizações do INCC. Então, tudo que a gente paga um ano, a gente tem uma atualização na virada do ano. E aí, isso aí vai aumentando o nosso valor do crédito. Quando a gente contempla, e já tem muito valor pago para vender essa carta contemplada, porque quem compra a carta contemplada busca um valor de entrada mais baixo, a gente não vai vender ela contemplada porque já não é mais tão interessante para quem compra. O que a gente vai fazer? A gente deixa essa carta lá, porque a gente vai obter o rendimento de uma aplicação em renda fixa, não sobre aquele valor que a gente pagou até então, mas sobre todo o valor do crédito, que é muito maior, mais do dobro do que a gente pagou. E aí a gente tem, na prática, isso, o dobro do que renderia o nosso dinheiro numa renda fixa. E continuamos pagando. Ou uma alternativa a isso é usar o crédito para comprar imóveis, para aqueles que querem investir em imóvel, e comprando o imóvel, usar esse aluguel do imóvel para pagar o restante das prestações. E aí a gente vai ter a valorização do imóvel e o aluguel pagando pelo restante. O imóvel vai sair por uma fração do que realmente ele custa. Muito bom, obrigada. Isso aí, eu que agradeço aí a pergunta. João Sérgio. Oi, Fabrício, boa noite, pessoal. Eu queria perguntar se esse valor que você colocou lá por carta considera aquele seguro prestamista ou não? Sim, tá. No valor da prestação está incluso o seguro prestamista, nos 644,02 centavos. Tá ótimo. Era essa a minha pergunta. Obrigado. Beleza. Leonardo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu assisti a primeira aula. Se a minha pergunta não for apropriada agora, tudo bem, não vou ficar incomodado. Não tem galho. Pode me explicar, dar um breve relato sobre o grupo exclusivo? Eu assisti a primeira aula, um pedaço da segunda, e eu não vi o total da sua apresentação. Será que você poderia dar um breve relato, se não for atrapalhar a sua apresentação aí? Não, vamos lá. Falo rapidinho, porque muita gente chega sem ter assistido todas as 3 aulas. Então, vamos dar um apanhado global. Na primeira aula, eu explico que a possibilidade da gente fazer um consórcio e pagando mensalmente, e quando contemplar por sorteio, vender essa carta com lucro, e um lucro muito grande, é uma possibilidade que existe, e eu explico por que, comparando com os custos que seriam financiamento, e por que alguém preferia comprar uma carta contemplada nos pagando ágil, em cima do que a gente pagou, em vez de fazer um financiamento. Essa é a primeira aula. Eu assisti a primeira aula. Isso. Na segunda aula, eu explico quais são os planos ruins do mercado. Os planos de meia parcela, os planos de banco, e eu explico por que eles são ruins e as características que tornam eles inadequados para esse tipo de investimento. Por que eu explico isso agora em mais detalhes? Porque, por exemplo, se a gente pega um plano de banco, que a gente quer usar para investimento, tu pega um plano com
milhares de participantes com um só sorteio, e no caso dos bancos, tu ainda tem uma alta rotatividade de participantes que acabam comprando o consórcio como uma venda casada e cancelando. Então, tu tem grupos com muita alta rotatividade de participantes, e tu sempre tem muita gente concorrendo desde o início, ao longo do tempo contigo. Agora, se tu for dar um lance, talvez tenham grupos de banco onde a gente consiga contemplar com um lance razoável e vale a pena fazer. Eles só não valem a pena, principalmente, para o investimento. Entendi. E na terceira aula, eu explico o plano exclusivo. O que é o plano exclusivo? É um plano com 650 participantes, bem menor do que os planos de 2.000, 3.000, 5.000 participantes que a gente vê normalmente no mercado. Um plano onde a gente prioriza a entrega por sorteio. Então, além de concorrer com muito menos pessoas por conta de ser um grupo menor, a gente tem 2 entregas por sorteio no mês, além de tantas quantas o saldo do grupo permitir, pelo lance livre. E aí, no lance livre, a gente ainda tem essa questão de que ele injeta mais dinheiro no grupo, e essa injeção de dinheiro extra permite que a gente entregue mais contemplações do que as programadas mensalmente. Então, a gente tem um grupo, na prática, que entrega muito mais, principalmente na questão do sorteio, que é o que nos interessa. Que prazo que tem ele, Fabrício? É 216 meses, 18 anos. Tá. O valor da cota? O valor da cota são todas de R$100.000, com prestação de R$ 644,02. Por que essas cotas de R$100.000? Porque faz parte do método a gente, em vez de fazer uma carta de 500 mil, a gente fazer 5 cartas de 100. Uma pergunta comum que chega é, mas com 100 mil eu não consigo comprar nada. Mas isso não é uma preocupação nossa, porque quem compra essas cartas contempladas, ele não compra uma carta de 100 mil. Ele vai comprar a tua carta, a minha carta, a do Sérgio, a do Alcides, a da Cristiane, e vai fazer um pacote, e aí sim comprar o imóvel com esse conjunto de cartas. Isso porque esse grupo permite a junção de cotas, é isso? Isso, hoje em dia, a maioria das administradoras permitem essa junção. Tem que ser da mesma administradora, mas aí também não adianta a administradora permitir essa junção e não ter cartas suficientes no mercado para, na prática, conseguir fazer. E no nosso caso, a gente tem cartas suficientes, até de sobra, porque a Rodobens é uma administradora já com 75 anos de atuação no país, com mais de 3.000 representantes. Então, eu sou da terra da Rodobens. Opa, então tá aí. São José do Rio Preto. Então tu tá aí no calorzinho bastante. Bom. Até que esfriou essa semana aqui. Esfriou o quê? 24 graus? Nada, fez 8 de manhã. É mesmo? Então, deu para tomar vinho, igual aí. Eu tô aqui em Gramado melhor que tu, porque tava 22 agora de tarde. Tanto fez 8 na manhã. Aqui. Apesar de que eu tô de camiseta, mas eu tô no aquecimento aqui do quarto do hotel. Mas tá bom, Fabrício, eu agradeço, você foi esclarecedor aí com o grupo. Beleza. E pode seguir com as outras dúvidas do pessoal aí. Um abraço por enquanto. Vamos lá, obrigado. Obrigado. Alexandre. Vamos fazer conta? Vamos lá. Eu preciso pegar a calculadora ou vai ser fácil? Vai ser fácil, é uma conta de médias. Eu vou comparar uma média com outra média. Vamos lá. 6 anos é o tempo médio, já pela experiência de 20 e tantos anos, né, tempo médio de contemplação, correto? Isso. Tá, então, vezes 12, e vezes o valor da prestação, né? Vezes 12, vezes 644, dá 46.400. Esse é o valor médio, valor médio, você gastou durante 6 anos. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Ok. A carta é vendida a R$27.000 ou R$28.000. Não, essa carta não vai ser vendida a esse valor. O que acontece? Não, de fato. Ela tem uma correção pelo INCC, que é de 6%. Eu já fiz essa conta. Tá, o seu crédito vai a quanto? Essa correção ela foi vendida a 38.313. Por quê? Porque eu fiz uma correção de 6% ao longo de 6 anos. Tá, tu corrigiu aqueles 26? Sim. Não. 27. Não. Os 27? Não. Olha só, agora eu vou pegar a calculadora, então. R$100.000. Tu botaste quanto de correção do INCC? 6%. É o que a Bruna falou, 6%. Eu vou aumentar um pouquinho e vou botar 1,63 para ser mais exato. 1,063. Sim. No segundo ano, no final do primeiro ano, a gente vai estar com 106. No final do segundo ano, 112.
No final do terceiro ano, 120. Uhum. No final do quarto ano, 127. Uhum. E no final do quinto ano, 135. E do sexto ano? E do 144 mil. Ok, é um índice Tá. muito próximo ao que eu fiz aqui, deu 1,419, tá bom. Então tá, aí a gente já pagou 6 anos, 72 prestações, certo? Então, 72. Então, 216, 72, a gente ainda tem 144 prestações. Não, eu só estou preocupado com o tempo de contemplação. Esse valor aí deu 46 mil. 72 vezes 644. Tu colocaste as prestações também corrigindo nessa tua conta dos 46? Não. Vai dar um pouquinho mais. Tudo bem. Mas olha só o que a gente tem. A gente tem 144 prestações restantes. Qual foi o valor que tinha dado a soma? 140? A correção do crédito? 144. 144, isso. Obrigado. 144 mil. Dá 44% a prestação. Então, eu vou pegar o 644.02 e vou multiplicar direto por 1,44 para ter o valor da prestação, que vai ser 927. E eu estou colocando no HP aqui. 144 prestações restantes, de R$ 927 cada uma, valor futuro é 0. Eu vou fazer uma extrapolação sobre o custo financeiro que essa carta vai ser vendida. Normalmente, eu faço isso na casa ali de 0,6%, 0,65% ao mês. Por quê? Porque essas cartas de R$100 mil, elas pegam isso no mercado quando são contempladas cedo, que dá esses 27 mil que a gente vende se contemplar, por exemplo, no primeiro ano. Uhum. Só que como eu sei que uma carta que já contemplou mais tarde, ela vai diminuindo a lucratividade que a gente tem, ao mesmo tempo que eu sei que, em relação ao que a gente já pagou, a gente vai ter um ágio menor do que uma carta que contemplou mais cedo, eu vou colocar uma taxa maior, porque a gente vende essa carta com esse valor maior, jogando ela, e esse é um trabalho que a gente faz na Mais Valor, jogando ela dentro de um pacote com outras cartas que contemplaram bem mais cedo. Então, eu priorizo que um cliente meu que demorou para contemplar e que já está começando a ficar no limite do que ele teria um lucro bom, eu priorizo colocar ela junto de um pacote de outras cartas, onde a margem é muito maior e a gente consegue fazer um equilíbrio para que todos saiam com seu lucro. Entendi. Então, eu vou botar aqui, 0,8 de taxa de custo financeiro mensal, que ainda está bom dentro desse mercado. E aí, pegando o valor presente, vai dar 79 mil, que eu vou somar, vai dar 79 negativo na calculadora aqui, que eu vou somar com os 144 que a gente chegou da carta corrigida, e a gente vai ter 60 mil reais o valor de venda dessa carta. A um custo, para quem compra, de 0,8% ao mês. Então, mesmo... 60 mil? Isso. Mesmo corrigindo o valor da prestação naquela subidinha de ano em ano até o sexto ano, vai dar margem suficiente para esse valor de venda ser melhor do que se tu tivesse colocado o pagamento mensal investindo, por exemplo, num fundo Selic. É que eu desconheço essa matemática financeira aí toda que você fez, né? Então, eu fiz uma conta mais simples e na minha conta mais simples dava prejuízo. Né? Isso. Não, a gente trabalha com essa. Eu tenho lá no meu perfil do Instagram, eu tenho no segundo post fixado, eu mostro o cálculo de uma carta da minha esposa que foi vendida no mês 80. E não era esse plano que a gente tem hoje, e era um plano de 180 meses. Então, ele estava mais no limite superior ainda em relação às margens apertadas. E a gente ainda consegue um resultado um pouquinho melhor do que na renda fixa. E eu mostro exatamente isso, trazendo de 2016, onde eu tinha começado aquela carta, até a data da venda, eu peguei mês a mês a correção real da Selic,
e fui colocando na planilha e corrigindo mês a mês para a gente chegar no valor de venda e bater se passava ou não, se perdia para a Selic. E a gente ganhava por uma margenzinha pequena, mas ainda ganhava, mesmo num limite extremo. E foi uma carta que eu não tinha intenção de vender. Foi uma carta em que ela, 80 meses, já tinha passado do limite esse de 6 anos que eu falo, e naquele plano a média era mais alta mesmo, então eu sabia que eu tinha menos margem de jogo de cintura para lucrar. Só que eu estava com a carta ali e eu já tinha decidido. É um crédito que eu paguei 70 mil e eu estava recebendo rendimentos sobre 200 do valor da carta. Então, estava ótimo para mim deixar a carta rolando sem me preocupar. Lá no final, eu ia ter aqueles 200 rendendo mês a mês, ia pegar o valor total na saída. Estava rendendo mais do que eu pagava de prestação. Só que aí apareceu um cliente dizendo: Fabrício, essa tua carta aí, tu não quer vender ela? E aí eu fiz uma conta e disse: olha, a 0,9% de custo financeiro eu vendo, porque eu vou sair com o lucro que eu esperava. E ele veio porque fazia sentido frente às opções de crédito que ele teria. E como ele tinha, no caso, era um cliente que já tinha outras cartas da Rodobens, ele estava agregando a minha no pacote dele. E, enfim, pagou 0,9 e fechou direitinho. Tá, eu só queria colocar essa questão. Se alguém aí, se motivou a fazer mais perguntas sobre isso daí, esteja à vontade, eu vou sair de cena aqui. No que precisar aí, depois de qualquer bate-bola para a gente calcular isso com calma juntos também, depois chama que a gente conversa disso. Okay. Beleza, obrigado, Alexandre. Tiago. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Tudo bem. Eu fiz a aquisição de 3 cartas com você e eu estou com uma dúvida que eu queria tirar antes, até no outro evento que teve ao vivo eu não perguntei. Uma vez que essa carta ela é contemplada, eu tenho quanto tempo para utilizar ela? Não tem prazo. Não Enquanto tem. tu não utiliza ela fica automaticamente aplicada e o teu crédito fica rendendo sobre o valor total. Então, tu não tem pressa em usar. Se tu for vender a carta, quanto antes tu vender, melhor, porque tu não precisa, para de pagar a prestação. Mas se tu tem interesse em usar a carta, tu pode procurar um imóvel com calma, pode pensar. Essa a motivação. Tipo, uma vez que eu tenho a contemplação, eu sei que tem aquele valor disponível. E aí é o tempo que eu preciso, sei lá, 90 dias, 120 dias, para poder buscar um imóvel para poder utilizar a carta. E não, sem problema nenhum em relação ao prazo. Eu, inclusive, estou comprando algumas cartas contempladas para daqui a 6, 7 meses, quando entregarem o imóvel que eu comprei, eu fazer o pagamento do saldo dele, que eu comprei na planta. Então, não tem prazo. Vai levando e quando chegar a hora, tu vai ter o teu dinheiro corrigido até lá. Uma outra dúvida é, essa carta, uma vez contemplada, eu posso utilizar para arrematar imóveis de leilão? Se tu tiveres um outro imóvel quitado e liberado que tu possa colocar em substituição de garantia, pode. Tu pega um imóvel que tu já tenhas e libera o uso do teu crédito com a alienação desse imóvel, a Rodobens fica com o teu imóvel já garantindo, e aí na hora que tu adquire com leilão, aquele prazo curto de fazer o pagamento não vai ser problema, porque tu já tem um imóvel garantindo a operação. Para usar diretamente no imóvel de leilão com ele próprio garantindo, não tem como fazer. O imóvel que eu tenho, ele tem um saldo devedor ainda de 80, então a carta de 100, a carta não consegue pagar esse saldo devedor. Então, até consegue, tu quita teu saldo devedor, mas aí tu não vai ter crédito para usar no leilão. Não, mas assim, a questão o certo seria quitar o saldo devedor desse imóvel, né, ao invés de usar o crédito, né, porque que aí eu elimino esse financiamento. Isso, mas troca uma dívida cara por uma barata. Seria isso, mas como o valor da carta é superior ao valor do saldo devedor, eu não vou conseguir usar, né? Aí Consegue, tu vai ficar com 20 mil sobrando só. Não tem problema nenhum. Não precisa ser o valor exato. Esse 20 mil do crédito fica lá disponível para usar de que forma? Tu pode, por exemplo, fazer uma reforma no imóvel, tu pode usar ele para antecipar prestações no final, ou tu pode só deixar ele lá rendendo, e em algum momento ou utilizar, ou lá no final receber esse valor corrigido. Então, tendo o valor a mais, não é problema no caso de quitar o financiamento.
uma questão que pela essa análise que você fez até com o Alexandre, quanto mais eu fico no consórcio, menor diminui a minha margem de lucro se eu quiser usar a carta para venda, né? Então, Isso aí. Se eu ficar nesse limite de 6 anos, eu consigo ter esse lucro isento de imposto de renda. Qual é o tempo? Aí tu vai vender por mais do que os 35. Isso, sobre o lucro, tu vai pagar 15% de imposto de renda. Agora nem sei mais se é 15% nessa bagunça toda aí de... Teve essa mudança que teve aí. É. O limite ali seria o quê? 1 ou 2 anos para eu conseguir ficar isento? 35 mil no valor da venda. Mais de 2 anos já começa a extrapolar esse valor. Vai vender por mais que isso. Aí vai ter que considerar esse imposto a pagar sobre a venda da carta. Sobre o lucro. Mas o imposto que eu pago é acima dos 35, desses 35, ou é... Não, o valor, o limite para dizer se tu vai ter imposto ou não é o valor de venda, 35 mil. O imposto é calculado sobre o lucro. Se tu pagou 25, se tu pagou 30 e vendeu por 40, o imposto é calculado sobre os 10. Entendi. Vai ser 1.500 de imposto nesse caso. Entendi. Tá certo. Era mais essas dúvidas aí. Obrigado pelas informações. Marco Antônio. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo bom? Eu posso comprar a carta contemplada aí utilizando FGTS? Não. FGTS tu pode usar no lance. Se tu for usar o crédito para comprar um imóvel, obedecendo todas as regras de uso do fundo. Mas para comprar a carta contemplada, não. Ok. Grato. Beleza. Nilson. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi interessante uma pergunta de uma pessoa que fez aí, falando sobre o fundo de garantia, né? Eu nem estava pensando nisso, Sim. né? E você respondeu que pode ser usado para fazer o lance da carta. Isso, desde que tu faça a compra de um imóvel seguindo todas as regras do fundo com aquele crédito. Tá, me explica direito, não entendi. Se tu fizer um lance com o fundo de garantia, tu não pode vender a carta contemplada. Tu não pode comprar uma sala comercial, tu não pode comprar um imóvel em outra cidade que não a que tu trabalhe ou que tu more. Entendi. Tem que obedecer as regras eu posso usar para reforma também. Necessariamente comprar um imóvel residencial. Eu posso usar reforma ou também não? Só se o fundo te permitir isso aí de alguma forma, acredito que não. Tá, entendi. Não, tranquilo. Então tá bom. Porque a liberação é feita pela Caixa, a liberação padrão do fundo. A diferença é que ela é feita no ato da compra do imóvel que tu utilizaste. O lance, utilizando o FGTS, ele é como um lance embutido em que o dinheiro sai da Caixa. Ah, tá. Faz sentido. Tá. Agora, só mais uma perguntinha rápida com relação a tá adquirindo, de fato, a carta. Se eu não me engano, você falou que acho que a primeira parcela ela pode ser paga por cartão de crédito, né? Sim. Mas qual que é o prazo que a gente tem para pagar essa primeira parcela? Porque, assim, talvez o momento, para mim, não é o ideal, tá? Porque eu já conheço consórcio, eu já fui contemplado uma vez com carta de veículo, sempre gostei de consórcios e, ultimamente, eu com a minha esposa, a gente tem conversado até de voltar a fazer um consórcio com esse intuito de investimento mesmo, né? Porque aquela velha história, que é utopia, né? Você falar que você vai guardar dinheiro por conta própria é muito difícil, né? Então, pelo menos você tendo aquele compromisso do boleto no final do mês, né? Te força ajuda bastante. Só que o momento agora, exatamente nesse momento, eu estou um pouco apertado, porque justamente estou fazendo uma reforma em casa, então eu não conseguiria... Para mim seria muito apertado comprar agora, por isso que eu estou perguntando esse prazo para pagar o primeiro, entendeu? Eu vou te dizer que tu teria até a data da primeira assembleia para pagar, mas a gente abre esse plano exclusivo com certa regularidade. Então, eu te diria para não fazer agora, e volta quando a coisa está tranquila. Eu não tenho pressa em te vender nada. Eu prefiro que tu faça quando a coisa estiver tranquila, de que agora eu posso iniciar esse plano sabendo que eu vou continuar pagando sem problemas pelo resto do plano. Perfeito, maravilha. Então, não vem com pressa. Vamos com calma que vai ser melhor. Show de bola. Tá bom, Fabrício, agradeço aí, viu? Beleza. Gustavo. Opa, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bom, tô ouvindo bem, sim. Tá. Minha dúvida é bem de principiante, cara. Eu acabei não conseguindo entrar mais cedo na reunião. E assim, eu entrei agora, tô começando agora nesse mundo dos consórcios aí, e eu tenho umas perguntas só de lacuna que ficaram, assim. Então, comprei as cartas ali no grupo, foi indicado o link que tu mandou na aulinha lá, já comecei a pagar, tô pagando direitinho. Aí eu sei que a contemplação acontece por sorteio, por lance, né, lance livre, lance fixo e tal. No caso do sorteio,
quando a gente é sorteado, o sorteio ele é feito nas assembleias, ele é para loteria, como é que é esse sorteio? Quando a gente é sorteado, a gente é comunicado, porque eu não consigo acompanhar toda a assembleia presencialmente. A data do sorteio ela é publicada previamente, é sempre o pagamento da prestação sempre é no dia 10 de cada mês, e o sorteio 2, 3 dias depois, dependendo de fim de semana, feriado. Então sempre vai ser ali para o dia 12, 13 e 14. E o sorteio é por loteria? O sorteio ele é feito ao vivo e são bolinhas, 650 bolinhas dentro de um globo. E eles transmitem ao vivo pela internet e pelo Facebook. Ah, tá, entendi. Tá, beleza. Aí se eu não consegui assistir e eu fui sorteado, eu sou comunicado... A Rodobens te manda o aviso por e-mail e eu também fico sabendo e também te chamo para dar a boa notícia. Não, maravilha, então. Então tá. E aí, contemplado, então, depois em outra etapa, que é a etapa da venda, aí a gente entra em contato para conversar como é que vai se produzir isso. Né? Isso, aí o meu pessoal na Mais Valor, depois que tem a compensação do sorteio e tudo, eles te chamam, ó, tua carta, a gente calculou aqui, ela vale por volta disso, tem interesse em vender, tendo interesse, a gente já vai dando andamento na negociação com algum interessado e já fecha o pacote. Não, beleza. Acho que são essas as dúvidas desse momento, assim. Alguma estratégia que se sugira para acelerar a contemplação? É só da lance, mas como é que se calcula o lance a ser dado? Vale a pena fazer isso? Não, eu só uso o sorteio. O lance é para quem quer utilizar o crédito. A hora que tu dá um lance livre, tu tá inviabilizando a venda da carta. Porque o lance, ele é alto o suficiente para a carta ficar com um custo financeiro que vale a pena para quem use. Entendi. E esse custo já é o valor que tu poderia vender a carta. Então, tu sai no 0 a 0. Então tá bom. É isso só. Obrigado. Boa noite. Aí beleza. Marlon. Opa. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo bom. Joia. Fabrício, eu recentemente vendi um imóvel, tá? E eu sei que tem um prazo de, se não me engano, 90 ou 180 dias para eu adquirir outro imóvel, para eu não ter que pagar o imposto de renda em cima dessa venda desse imóvel, certo? Sim. Se eu pegar esse dinheiro e comprar consórcio, eu fico isento também desse imposto de renda? Não, só se tu, na sequência, usar o consórcio e comprar um imóvel. Ah, entendi. Tem que ter o negócio imobiliário em cima desse prazo. Perfeito. Só isso mesmo. Obrigado. Beleza. Jameson. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Tudo beleza. Ô, Fabrício, me tira uma dúvida. Você já falou aí anteriormente, porém vou fazer de novo a pergunta. No caso de uma contemplação, que eu já tenho uma carta contemplada de uma outra empresa. Tá. Minha dúvida é o seguinte, eu comprei um apartamento financiado um tempo atrás, né? Porém, eu tive a felicidade de ser contemplado um mês depois que eu fechei o financiamento. Porém, o imóvel está na planta, né? E eu ainda não posso usar a carta para comprar ele. Eu queria saber referente ao valor do meu apartamento, ele é 388 mil, certo? Minha carta contemplada é no valor de 462 mil. Eu queria saber se o referente ao troco, esse valor que vai sobrar. A avaliação da caixa do apartamento é no valor de 555 mil. Eu queria saber se eu pego esse troco ou o que acontece com esse dinheiro que vai sobrar. Tu não pega o dinheiro. Tu pode usar, por exemplo, vai ser entregue o imóvel na planta. Tu provavelmente tenha que colocar piso, tenha que reformar banheiro, fazer qualquer coisa assim para entrada. Tu pode usar esse valor para reforma. Não pode usar o valor? Pegar em dinheiro? Não porque o consórcio paga o imóvel. O que tem a mais não é liberado em espécie. O valor do consórcio é para ser usado no imóvel. Então, tu pode usar para uma reforma ou pode antecipar prestações e diminuir o tempo que tu vai ter de pagamento desse saldo devedor. E se, no caso, o imóvel fosse meu já quitado? Aí tu não podia nem usar o consórcio nele. Não? O Banco Central proíbe tirar dinheiro em cima do próprio imóvel. O que algumas administradoras fazem é simular uma reforma que não é feita. E eu não trabalho com esse tipo de empresa, porque é uma empresa que não respeita nem as regras do Banco Central, o que mais elas não fazem com os clientes. Eu sei o que elas fazem com os clientes, então esse é um dos motivos de eu não trabalhar com esse tipo de empresa. Muito obrigado. Tirar dinheiro em cima do próprio imóvel dessa maneira é proibido. Eu achei que podia utilizar como se fosse tipo um capital de giro, sei lá, alguma coisa. Não. Né? É uma operação proibida, da qual eu prefiro ficar bem distante, tanto da operação quanto das empresas que fazem esse tipo de coisa. Quando essa bomba explodir, eu não quero estar perto. Só mais uma dúvida, agora referente à sua empresa. Como que funciona a parte de contemplação? É por sorteio, via Loteria Federal, como que é? São bolinhas dentro de um globo. Tem um globo, 650 bolinhas, gira o globo, faz o sorteio, pedra-chave, 47. E essa aí. Certo. Felipe,
Boa noite, Fabrício, tudo bem? Tudo bom? Com relação ao link onde eu posso assistir os sorteios, como é que eu consigo esse link? assembleia.rodobens.com.br. Show de bola, obrigado. A Rodobens também, antes da Assembleia, ela vai te mandar um e-mail falando disso. Vai estar chegando a data da sua Assembleia, assista aqui. E na área do cliente, tu também tem isso. Rose. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigada pela oportunidade, viu? Eu já assisti todas as aulas. E eu tenho uma seguinte dúvida. Vou chamar assim, né? Nessa campanha que você lançou agora, eu fiz até uma opção lá, uma pré-reserva de 3 cotas. Então, eu vou estar no mesmo grupo. As minhas 3 cotas vão estar no mesmo grupo. Ou seja, eu vou concorrer dentro do sorteio comigo mesma, correto? Mais ou menos. E o que acontece? Vamos supor que tu tenha a cota 50, 100 e 150. Se for sorteada a pedra-chave 49, a tua de 50 provavelmente vai ser chamada como segunda contemplação. Entendi. A 100 e a 150 não tem nenhuma chance de ser chamadas nesse sorteio. Então, estando no mesmo grupo ou estando em outro grupo, não vai fazer diferença, porque a cota 49 e 50 de outros grupos são as que vão ser chamadas. Até chegar na tua 100, talvez só vá fazer diferença lá na frente, quando a maior parte das pessoas já foram sorteadas. Eu sempre prefiro fazer elas bem espaçadas entre si, justamente para que qualquer número que seja sorteado, tu tenha a chance de estar mais próximo possível desse número. Certo, entendi. Agora, uma outra dúvida. Eu estou com uma carta de imóvel numa outra corretora, vamos dizer assim, né? Eu estou com uma carta de imóvel já tem uns 26 meses, não fui sorteada, como eu disse, eu não tenho sorte, 26 meses lá. Na verdade, não é nem questão de sorte, é matemática mesmo. Ninguém tem a sorte nesses planos aí. Sabe quantos participantes tem nesse grupo que tu tens? Então, essa é a minha pergunta. Eu gostaria de saber se eu analisando a minha cota, talvez eu tenha que pegar o contrato para eu descobrir e fazer as contas que você fez. Talvez seria interessante para eu solicitar para a pessoa que me vendeu, eu mudar de grupo, de cota, não sei se é possível. Tua cota, deixa eu te fazer umas perguntas. Então, feito me falar a administradora na qual tu tem cota. Tá. A tua cota é da Porto Seguro? É. Ok, então tu já está num grupo que é menos pior do que 99% dos grupos. Certo. Em termos de probabilidade, descontando o plano exclusivo, tu está no segundo melhor. Então, mas aí eu fiquei triste quando você falou assim, foge dos consórcios que pagam meia parcela. O meu, ele tem até a contemplação. A Porto Seguro, quando vende meia parcela, ela não vende todo o grupo com meia parcela. Ela limita a quantidade de participantes que tem esta condição especial. Então, no caso da Porto Seguro, a arrecadação do grupo não é tão impactada por essa meia parcela, porque são menos participantes que têm essa condição. Se tu tivesse feito essa carta há 2, 3, 5 meses, eu te diria até que, de repente, para cancelar ela e fazer do plano exclusivo. Como tu já pagaste 26 meses, continua com ela, tu está no segundo melhor grupo que tu poderia estar. Entendi. Então, não, tá ótimo, então. Mas eu vou pegar essas informações e fazer para ver aquela probabilidade que você falou de 9%, 60% e tal. Sim, provavelmente tu está num plano com 900 participantes, que é o plano mais normal deles. Entendi. Mas a minha intenção era, como o pessoal comentou aí, né? Guardar dinheiro a gente nunca guarda, a gente só gasta. Era comprar novas cartas, mas eu ia fazer errado, eu ia comprar de valores maiores, que nem essa carta que eu tenho do imóvel, é de 300, e eu tenho uma outra de veículo que já está com 12 meses, se eu não me engano, são de 92. Mas, de 300 mil essa tua carta? Tu pode... Eu não tenho de cabeça dos planos deles, mas provavelmente tu consiga solicitar para diminuir esse crédito para um valor menor. E aí tu paga a taxa proporcional ao valor menor, fica com uma prestação menor e te sobra valor para investir em outros planos depois na sequência e fazer aí com a gente um plano com probabilidades melhores, sem precisar cancelar esse teu. Maravilha, então. Muito obrigada, viu? De nada. Alcides. Uma das tuas aulas diz assim, fuja de consórcio de bancos. Em 2017, eu entrei no consórcio de um banco. Assim, ó, diferentemente da sorte, parece que a sorte fugiu da minha área, né? De 192 prestações, eu já paguei mais de 100 prestações. Eu nunca quis dar lance. E mesmo assim, e aí o Rafael disse assim, pai, quem sabe a gente trabalha com na segunda possibilidade. Se o consórcio, se o lance que o pessoal está dando aí
está na faixa de 52%, vamos oferecer 25%, 30% do lance em si, como se fosse lance embutido. Fixo. Exatamente, fixo. Aí, assim, porque já se passou mais de 100 prestações que eu paguei, e daqui a pouco não vai valer mais a pena de eu querer forçar a dar um lance superior para quitar de uma vez e resgatar o dinheiro. Seria outra possibilidade de eu conseguir pelo lance, né, embutido, de eu conseguir esse valor e deixar no banco com rendimento, porque eu acho que eu não posso sacar de lá. Depois de 6 meses de contemplado, tu pode sacar. Quitando, dando um lance de quitação, tu consegue sacar. Mas o que acontece? Tu pega um grupo aí normal, sei lá, pegar um grupo de banco normal ali que tem 3.000 participantes. 3.000 participantes, que sejam em 200 meses. São só 200 pessoas de 3.000 que vão ser sorteadas. Então, sem dar algum tipo de lance, é praticamente zero a chance de contemplar. Exatamente. A cada contemplação, a cada mês que passa, parece que aquele grupo lá tá enchendo a caixa d'água 10 vezes mais. É isso aí, é isso aí. Então, e aí se tu dá o lance fixo, no lance fixo tu tá concorrendo com os outros participantes que ofertam o mesmo lance. Eventualmente tem grupos que tem pouca gente, que assim como tu, resolve, não vou dar lance. Então tem menos gente dando esse lance e tu vai concorrer com um universo menor de pessoas. E podendo pagar ele embutido, tu fazes por esse lance sem tirar dinheiro do bolso. Então, acaba sendo uma possibilidade a mais que, de repente, te ajuda a acelerar essa contemplação. Lance embutido, ou eu coloco recursos próprios, meus, ou vai abater do valor da carta. O lance embutido não é um tipo de lance. Ele é uma forma de pagamento. Então, o tipo de lance é lance fixo, é um lance de 30%. Todo mundo que dá esse lance de 30% e não dá os outros tipos, porque deu esse, concorre entre si como a mais próxima da sorteada que tenha dado esse tipo de lance. E aí, se tu tira do próprio crédito, é melhor do que tirar dinheiro do bolso, nesse caso. Assim, mas aí assim, a minha ideia era justamente dar esse lance aí, porque daí se eu pegasse uma carta 100%, que hoje estaria na faixa de 200 mil reais, eu podia usar esse dinheiro para comprar, no caso, fazer uma negociação contigo aí, comprar essas cotas, entende? Ou deixar na aplicação que essa aplicação venha a pagar a mensalidade. Sim, mas se tu tiver 200 mil, se tu usar 30% embutido e tu ficar com 140 mil, tu ainda tem 60 no bolso, com liquidez. Porque tu vai perder a liquidez desses 60 para ficar com 200 preso. Tem isso. Fica com a liquidez. Fica com a liquidez. Deixa os 140 preso. Tá certo, então. E se for comprar um imóvel de 200, bom, usa os 140 mais os 60 em espécie. Tu tem mais flexibilidade de negociar a compra. Eu vou te dar 60 de entrada e o resto do consórcio vai pagar em 60 dias. Usaria aquela diferença, né? Isso aí. Então tá. Obrigado, Fabrício. Show. Roberto. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui. Eu que agradeço aí a participação. Fabrício, queria te perguntar algumas coisas. Por que você fez a opção do sorteio, dois sorteios, né? E um lance fixo? Livre. O lance, se você aumentasse a quantidade de lances, não aumentaria a quantidade de dinheiro disponível para dar mais sorteio, fazer mais sorteios, não? Qual é a matemática do grupo? A gente tem 216 meses. Se eu tenho 216 meses e 650 participantes, eu posso entregar 3 cartas por mês com a arrecadação desse grupo. Eu quero o máximo de entrega por sorteio. Se eu botasse 2 lances, eu só ia entregar uma por sorteio. Tá. Então, priorizando 2 entregas por sorteio, sobrou um lance. O que acontece com isso? Em que, como esse lance injeta mais ou menos uns 55% extras no grupo, no segundo mês que alguém dá o lance, o valor dele vai injetar mais 55%, vai sobrar um crédito inteiro. E aí vai entregar um segundo lance livre, vai entregar 4 cotas em vez de 3. E essa quarta que foi entregue também é por lance. Todas as seguintes são por lance. Então vai injetar mais 50%, que vai permitir que essa bola de neve eventualmente cresça
e vá entregando mais. Para quem está na nossa ponta, esperando pelo sorteio, todas essas pessoas a mais que estão contemplando pelo lance livre, elas estão deixando de concorrer conosco no sorteio. Então, foi o melhor ajuste para a gente priorizar as entregas. O único jeito de eu entregar mais sorteios seria eu aumentar a quantidade de pessoas no grupo. Mas aí era uma conta que não valia a pena. É melhor abrir um outro grupo para que um novo conjunto de 650 faça nesse outro. Então, a gente pode falar que é um grupo ideal, assim, mais interessante para quem quer esperar ser sorteado, né? É o grupo perfeito. Não existe nenhum grupo que sequer chegue perto para quem quer ser sorteado. Só que não é coincidência, porque eu mais ou menos planejava que isso acontecesse, pelo grupo ser fechado e só eu e os meus associados vendermos nele, a gente não tem todos aqueles problemas que tem nos grupos que a gente chama de mar aberto. Pensa num grupo normal da administradora, e de qualquer administradora, mas vamos falar da mesma que eu tenho os exclusivos. Pensa num grupo onde tem 3.000 participantes com acesso a esse grupo e vendendo para todo tipo de cliente. Alguns que sabem como funciona, outros que não sabem. E agora compara isso com um grupo onde quem faz a venda tem todo esse conhecimento agregado que eu trago de anos explicando. É um grupo muito mais coeso do ponto de vista em que quem está comigo não empurra a carta para vender. É uma venda bem mais consultiva de se o consórcio não serve para ti, eu não vou te vender, porque vai prejudicar o grupo. E a gente não quer prejudicar o grupo. No mar aberto, está cheio de vendedor bom, médio e ruim. E os ruins vendem sem se preocupar se o cliente vai fazer pensando que vai contemplar logo e vai cancelar ou não. A gente está preocupado com cancelamento. Então, a gente faz uma venda redonda para não ter cancelamento. E, na prática, isso nos deu um grupo onde a gente tem as menores percentuais de lance de todo o mercado. A gente consegue contemplar com 55% de capital próprio. Tem grupo de banco aí que precisa de 80% de lance para conseguir contemplar. Hoje eu mandei uma mensagem para vocês aí no grupo, no WhatsApp, que eu estava precisando de uma consultoria meio de urgência, porque apareceu um imóvel para mim e eu queria ver se eu conseguia comprar esse imóvel eu tenho dinheiro, mas eu queria aproveitar e comprar por consórcio. Mas aí me avisaram que não era o canal adequado para eu conversar sobre isso. Acabei de botar no chat o canal adequado. Ah, é? Naquele link ali. Ah, tá. Preenche esse aí que o meu pessoal lá da Mega Rocks te chama. Porque eu quero ver se eu consigo. Aí eu teria que contemplar isso rápido, né? Talvez com lance, para poder ver não perder esse imóvel que apareceu para mim, sabe? Ou, eventualmente, pegar uma carta já contemplada. Sim. Tu mesmo contemplar, se tu tem os 55% de lance, sai mais barato. É um valor maior de entrada, mas o custo financeiro é mais barato. Do lance? Do que da carta? Sim. Quando tu compra uma carta contemplada, tu vai pagar por volta de 35% do valor do crédito para adquirir ela. Só que o teu custo financeiro para fazer essa operação vai ser de mais ou menos 0,8% ao mês. Quando tu dá um lance de 55% e contempla com esse lance, tu vai antecipar essas prestações, diluir ela mantendo o prazo, e tu vai ficar com um custo financeiro dessa dívida de 0,50 e poucos por cento, 0,52% ao mês. Ótimo. Então tá, eu vou preencher esse link lá, porque quero orientação sua, quem sabe a gente consegue fechar isso aí. Beleza. Outra coisa, consórcio de carro. Você tem um grupo especial para consórcio de carro também, que contempla bem? A gente tem alguns grupos não exclusivos nossos, mas que a gente acompanha os históricos e as contemplações, e a gente consegue contemplar com lances bem bons ali neles. E quais são as características de um grupo de carro bom? Mesmo link ali, o pessoal te dá todo o detalhamento do porquê e custos e tudo mais. Eles vão te chamar, vão fazer uma conversa contigo, levantar o que tu quer, o que tu não quer, e mapear os grupos que tem e te mostrar os que funcionam e os que não funcionam. Beleza. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, beleza. Gilmar. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pelas dicas e pelos ensinamentos, viu? Eu assisti, não é a primeira vez, não, eu assisti as 3 aulas. Eu sou corretor de seguros e também transaciono consórcio, né? Já fiz pela Rodobens e também pela Porto, né? Sim.
Tá? Mas a minha pergunta é bem simples e objetiva, é só para saber se o seu grupo, seus grupos exclusivos, com relação ao limite de idade para entrar. Uhum. Não tem limite de idade para entrar, tem limite para o limite da Rodobens, no caso da corretora, da seguradora, que é o Bradesco, para te liberar o seguro prestamista. Então, se passar da idade que o seguro aceita, tu pode fazer as cartas sem o seguro. Certo. Mas não tem limite de idade para aquisição do consórcio. Você sabe qual é esse limite de idade para o seguro, não? 79 anos, menos... 79. Isso, menos o prazo do consórcio. Então, certo. São 18 anos, se tu tem 61, já para cima já não consegue fazer com seguro. Pronto, então eu tenho aquela idade bonita, 69, então já não faria com seguro, né? Pega sem o seguro. Ah, tá certo. Ok, Fabrício, era somente isso, viu? Eu agradeço e vamos em frente. Parabéns Beleza. mais uma vez, viu? E muito obrigado. Vamos junto. Alexandre. Voltei, Fabrício. Minha pergunta é sobre se você poderia abrir nessa live para esse grupo as probabilidades. Você fala tanto em tudo é matemática, você poderia abrir essas probabilidades para esse grupo, para que a gente pudesse ver esses números? Ou ouvir o que você tem a falar sobre esses números? Não entendi exatamente porque os números são simples, vamos lá. Não, assim, isso aqui é um sorteio, né? A gente está aqui, tem dois sorteios e um lance, são 650 participantes, tem o tempo de 18 anos, né? 216 meses, isso tudo você pode colocar em contas, né? E abrir e calcular as probabilidades de ser sorteado mais rápido, de acordo com o número de participantes, de acordo com tem 2 sorteios ou tem um sorteio. Então, essas contas, você já deve ter feito essas contas e poderia abrir aqui para a gente. Ó, eu cheguei num número de participantes ideal, de sorteios ideal, e abrir esses números para a gente. É que, na verdade, qual é a prerrogativa? Eu tenho 23 anos fazendo isso. Eu sempre procurei os grupos onde a gente tivesse a melhor relação participantes, chances de sorteio. Então, por exemplo, antes de ter o plano exclusivo, o melhor grupo que eu tinha para investir era um plano de 999 participantes da Rodobens, onde tinha uma entrega por sorteio, uma por lance livre, uma por lance fixo de 30% e uma por lance fixo de 20%. Qual era o diferencial desse grupo? Podia ser pago 30% embutido. Esse grupo tinha prestações reduzidas de 70%, então 30% de desconto. E quando a gente contemplava no lance fixo, pagando prestação reduzida, o lance era calculado pela parcela reduzida e não pela parcela cheia. Esse grupo não existe mais, porque essa matemática ela era meio forçada no grupo. O fato é que, quando eu investia, e quando ele tinha, e quando eu anunciava ele, quando eu comprava as minhas cartas nele, ele era o que dava a melhor probabilidade, que não era das melhores possíveis, era no primeiro mês, era 1 sobre 999. Só que eu sabia que nesse grupo, no lance fixo, de 30%, usando a parcela reduzida e pagando pela parcela reduzida de forma embutida, eu ia ter essa contemplação sem tirar dinheiro do bolso. E que nesse tipo de lance, eu concorria com por volta de 300 participantes. Então, eu tinha uma chance no sorteio, contra 999, mais uma chance no lance fixo, contra 300 e poucos participantes. Quando eu tive o volume suficiente para conseguir formar meus grupos próprios, eu cheguei na Rodobens e disse: Rodobens, eu quero abrir um plano exclusivo. Eu quero que ele tenha 650 participantes e eu quero 2 entregas por sorteio. Então, qual é a minha prerrogativa? Eu contemplando até 5 ou 6 anos, eu ainda vendo essa carta com um lucro melhor do que um investimento tradicional. Eu contemplando mais cedo, eu vendo com lucro fora de série. Eu contemplando mais tarde, eu empato ou fico mais ou menos na mesma que um investimento tradicional. Qual é a minha prerrogativa em cima disso? Eu vou fazer mais cartas de menor valor para que aquelas que contemplem cedo
joguem a minha média de lucratividade lá em cima, para que aquelas que demorem mais e que eu só empate, façam com que o total seja muito maior do que o investimento tradicional. Então, de números que a gente tem, é basicamente isso. Eu priorizei o sorteio, eu tirei aquele lance fixo, em vez dele eu coloquei sorteio, mais um sorteio, e diminuí a quantidade de participantes. Por que 650? Porque 650 é mais ou menos 3 vezes os 216 meses, para que eu tenha, na média, 3 entregas. Como uma delas é por lance, e esse lance é de mais de 50%, esse lance injeta um capital extra no grupo, e enquanto o grupo está começando, e tem mais taxas e coisas no início, porque tem que pagar os custos de operação do grupo, esse lance equaliza o saldo do grupo, para que tenham as 3 entregas, e que depois que passa essa fase inicial, esse lance comece a ser injetado diretamente para gerar mais entregas que também são por lance. Então, eu tenho uma curva onde as entregas são muito maiores no início do que qualquer outro grupo de qualquer outra administradora. Ok. Se antes eu tinha uma matemática que me era positiva, agora eu tenho ela muito mais positiva. Por quê? Em um plano onde a gente tem 18 anos e a média deveria ser 9 anos, por conta desses adiantamentos dos lances livres, essa média cai para 6. Então, se eu faço, por exemplo, 10 cartas e, em média, eu vou contemplar, se eu faço 12 cartas para a conta ficar mais redonda, em média, eu vou contemplar 6 delas antes de 6 anos e 6 delas depois de 6 anos. Eu vou contemplar 6 delas num prazo que me dá um lucro sensacional. E as outras 6, eu vou sair no 0 a 0. Só que essas 6 se contemplaram antes. Por isso o método completo envolve mais cartas, envolve toda essa busca das médias. É como a gente jogar na roleta, só que a gente tem aquele diferencialzinho extra a nosso favor. Se eu fizer uma só carta, eu só dependo da sorte. Se eu jogar uma só vez na roleta, eu só dependo da sorte. Se eu jogar 50 mil vezes na roleta, o cassino vai ganhar de mim, sempre, porque o cassino tem o 0-0 e a gente só tem os números empatados. Perfeito. Então a matemática básica é 650, 2 dividido por 650 no primeiro mês, 2 divididos por 647 no segundo, 2 dividido... essa curva, eu não tenho ela mapeada, porque na prática eu sei o resultado. Em 30 meses, 10% dos participantes, pelo menos, já vão ter sido contemplados por sorteio. E 15% dos participantes já vão ter sido contemplados no total. Perfeito. Obrigado. Beleza. Marcos. Boa noite, Fabrício. Boa noite a demais. Tudo bom? Fabrício, eu não estou conseguindo abrir a câmera, então vou sem câmera mesmo. Só queria dar um relato, né? Eu tenho consórcio há muito tempo, muitos anos que eu faço consórcio, e assim, a sua equipe é incrível em termos de feedback, de orientação. Estou muito satisfeito. Eu entrei agora pela primeira vez nesse grupo, entrei no 2218. Estou bem contente, estou bem animado e estou achando bem legal toda essa estrutura que você montou. Bem, tá de parabéns mesmo. Eu só tenho uma dúvida. Eu não acompanhei as assembleias e só teve um sorteado. Houve algum motivo? Isso é normal? Por ser primeira? Como funciona isso na prática? Assim, eu acabei que eu não acompanhei a assembleia. A dinâmica de contemplação e de efetivação de cada entrega, ela leva um tempo. Então, no 2218, ainda é na ordem sorteio, lance livre e segundo sorteio, as entregas. Então, quando tu tem a primeira entrega do sorteio, que é a que aparece já na frente, quando tu tem o lance livre, é chamado quem deu o maior lance. Algumas vezes, o que acontece é que quem deu o maior lance decide não pagar. E aí tem um prazo para ele se manifestar positivo ou negativamente. Quando não se manifesta, passa o prazo, chama o próximo que deu o segundo maior lance, ou se 2 ou 3 deram o mesmo lance, o mais próximo do sorteado e assim por diante. Então tem um tempo que leva para efetivar essa segunda contemplação pelo lance livre. Quando efetiva ela e tem o pagamento, aí é que se pega o saldo do grupo e se chama a segunda entrega por sorteio. Então, até a véspera da assembleia seguinte, pode demorar para virem essas contemplações na sequência. E geralmente demora quase que na véspera mesmo, em alguns dos grupos, dependendo da dinâmica deles. Já aconteceu
de alguém ter feito uma venda em que o cliente foi dar os lances e ele deu os lances errado e deu lances muito maiores, deu lances de 130 prestações. E aí, naturalmente, ele não quis pagar esses lances, só que era um cliente que tinha feito 4 cotas no mesmo grupo, então ele deu de 130 em 4 cotas diferentes e foram chamadas todas as 4 tiveram que vencer para aí chamar o próximo lance seguinte, que aí era de bem menos prestações, e que foi o que efetivamente contemplou no final das contas. Então, é só uma questão de dinâmica do grupo. As cotas vão ser chamadas antes da virada da Assembleia. Perfeito, obrigado e mais uma vez parabéns a toda a sua equipe. Eu te agradeço. E quem está nos grupos mais antigos do que o 2218, aí já acompanhou isso, porque tu consegue ver nas assembleias anteriores todas as entregas feitas, e aí aquela do mês ainda na dinâmica de aguardando a compensação de tudo. Ok, perfeito, obrigado. Valeu. Edson. Opa, Fabrício, boa noite, me escuta? Tudo bom? Escuto bem. O que fazer para a gente driblar o problema da liquidez nesses planos? Existe uma quantidade de cartas que a gente possa utilizar a ser adquiridas e que a gente possa ter uma liquidez, lógico, quanto mais melhor, né? Mas você tem algum número assim que a gente possa utilizar para ter essa liquidez de dinheiro em nossas contas? Não. Eu sempre tratei esse investimento como uma construção eu sempre levo ele do ponto de vista de construção de patrimônio. A gente, baseado nas médias, consegue mais ou menos estimar isso, mas na prática as coisas podem ser mais propícias ou menos propícias para a gente na média. E eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu sei que se a gente contemplar cedo, a gente tem um lucro sensacional, mas se a gente demorar, a gente também vai ter um lucro maior do que nos investimentos mais tradicionais. Então, eu sempre priorizei, sabendo que a gente não sabe quando vai ser contemplado, eu sempre priorizei investir um valor mensal que a gente não perca o sono à noite, que tu sabe que tu pode pagar por longo prazo sem se preocupar com aquele valor mensal. Ao mesmo tempo, fazer o máximo de cartas possíveis, buscando melhorar as médias de contemplação, porque a média é a nosso favor. Então, quanto mais cartas, mais a gente se aproxima das médias. Se aproximar das médias é a nossa estratégia de ganhar matematicamente. E aí, com isso, uma prerrogativa extra poderia ser de, eventualmente, já ter previamente uma reserva de emergência que nos garantisse, nos desse contingência para casos tipo, aconteceu uma pandemia do Covid e de repente a gente tem a nossa renda diminuída. Pensa num dentista que não pode atender pacientes porque está todo mundo trancado em casa. Então, ter essa reserva que permita a continuidade do pagamento dos consórcios nesse período turbulento, para não ter que cancelar eles por conta de não ter como dar continuidade nos pagamentos. Mas, fora isso, a liquidez eu vejo como, a falta de liquidez, eu vejo como uma característica positiva, porque a gente está colocando dinheiro para um objetivo futuro de formação de patrimônio e a gente não sai no meio do jogo para gastar aquele dinheiro em uma viagem, em uma troca de carro, em alguma coisa, porque o valor mensal dedicado a isso não é para esse outro objetivo, é para o patrimônio, é para o nosso eu futuro. Então, não tem muita questão. O que eu poderia dizer? Eu tenho mais de 30 cartas e já faz, acho que um pouco mais de um ano que eu não contemplo nenhuma delas. E eu não estou preocupado se eu vou contemplar no mês que vem ou se daqui a 3 meses. Eu sei que eu vou contemplar um conjunto delas dentro do intervalo que vai me trazer um lucro excelente. Do mesmo jeito que quando eu tinha 2 cartas, eu contemplei as 2 num intervalo de 9 meses. Lá atrás, 23 anos atrás. Num grupo muito pior do que a gente tem hoje, com uma dinâmica bem mais complicada. Então, o fator sorte, ele nos ajuda. Não ter sorte nos traz resultados médios que vão ser melhores do que investimentos tradicionais.
eu simplesmente desligo a preocupação sobre o resultado que vai dar ou deixar de dar. Vai ser positivo de qualquer das formas. Entendo. E outra questãozinha, Fabrício, é sobre a possibilidade de esses pagamentos dessas cartas serem feitas por cartão de crédito. Nenhuma possibilidade disso acontecer, a não ser na primeira prestação. O custo envolvido nisso inviabilizaria qualquer vantagem que isso poderia ter. Tu ia pagar mais caro por taxa de cartão do que o cartão vai te devolver em bônus, cashback ou o que quer que seja. Cláudia, estou todo teu. Eu tenho duas dúvidas. Uma foi sobre uma pergunta que fizeram sobre o excedente da carta, né? Se vai comprar um imóvel, o que sobrar pode virar para fazer reforma. Mas como que faz isso, assim? Como que comprova isso? Vamos supor que eu compro um imóvel, sei lá, de 400 mil e a carta é de 450. Esses 50 mil, como que eu vou comprovar que eu gastei na reforma? Para tu fazer uma reforma, tu precisa aprovar essa obra. Se é num prédio, por exemplo, tu tem que ter a RT dessa obra, com a liberação dela na prefeitura e tudo mais. Então, com essa liberação da obra, com o projeto da obra, tu vai entrar com o pedido para utilizar o crédito para a reforma. E vai ser te pedida fotos da obra antes da reforma e depois da reforma. Ah, ok. Entendi. Tá certo. É bem tranquilo o processo. É uma planilha com o teu cronograma físico-financeiro ali dos teus custos da obra e a própria aprovação da execução da obra. Tá certo. E a outra dúvida é assim, eu tenho imóvel já, mas eu não queria vender, eu queria, na verdade, fazer dinheiro com eles, levantar um dinheiro, até para comprar outro imóvel. É possível isso por meio do consórcio? Tu consegue fazer do jeito correto, tu consegue levantar 40% a 50% do valor do teu imóvel. Nesse link que eu mandei agora ali no chat. É um workshop onde eu ensino essa operação. E que é por meio de consórcio, que aí, ao ser contemplada, é que Não, sem precisar contemplar. Tu recebe o dinheiro sem precisar tirar dinheiro do bolso. E é legal isso? Sim, esse é o jeito legal de se fazer esse tipo de operação. O que tu vai fazer é que tu vai assumir a dívida de alguém que comprou um imóvel com consórcio e quer quitar essa dívida. Em vez dele quitar com a administradora, ele vai te passar a dívida, colocando o teu imóvel como garantia, e ele vai te pagar esse valor para tu assumir a dívida que era dele. Nossa, que confuso. É mais confuso explicando do que na prática. Mas isso, no caso, a Rodobens não tem nada a ver com isso? Porque ela vai ter que aprovar que tu assuma essa dívida, colocando teu imóvel em garantia para ela. Mas não é uma operação que ela faz, ela é só anuente numa operação entre tu e o proprietário anterior da carta. E esse tipo de assessoria vocês dão também? Sim. Ali naquele link eu tenho o workshop que explica todo esse funcionamento e o contato para chamar meu pessoal lá na Mais Valor para fazer essa operação como um todo para ti. Tá ok. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Rose. Oi, eu de novo aqui. Ô, Tudo Fabrício, bom? eu preciso fazer uma pergunta. O consórcio, ele é só para pessoa física? Porque eu sou tanto pessoa física quanto pessoa jurídica também. Sim. Na pessoa jurídica, tu não tem isenção do imposto de renda na venda abaixo de 35 mil. Então, eu prefiro fazer na pessoa física. Ah, maravilha. Obrigada, viu? Nada. Edson. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Beleza. Então, Fabrício, só mais uma dúvida a respeito, que é o seguinte, que na verdade eu cheguei até você, né? Na verdade, através de um outro vídeo que eu vi na internet, eu acabei até comprando uma cota, tal, pessoal lá do Casal do Consórcio, né? Inclusive, nenhum dos vídeos dele tem lá o seu nome, né? Menciona você, a sua estratégia. São meus associados. Exatamente o que você comenta é o que eles falam lá. Eu só queria realmente tirar essa dúvida. Eles realmente fazem parte, são associados, vamos dizer assim, né? Sim. O Silmar e a Michele são associados aí com a gente, eles vendem exatamente o mesmo plano, o mesmo grupo, tudo redondinho. Não, é porque bateu, eu falei assim, então tá, beleza, era só isso. Obrigado. Tá comigo, tá junto aqui. Estamos juntos então, beleza. Beleza. Ronei,
Boa noite, Fabrício, tudo bom? Tudo bom. Ô Fabrício, olha só, eu não sei se tu vai ter essa... Para eu fazer só comprando cartas de crédito para vender o crédito contemplado, vamos assim dizer, né? Não para fazer transação. Para eu ter uma renda de 5 mil por mês, vamos dizer assim, ao longo do tempo, eu tenho, não sei se já tem esse número, né? Eu tenho que ter quantas cartas, mais ou menos, de lucro, assim, vamos dizer, para 5 mil? É que assim, tu com um consórcio, tu não vai ter uma renda regular. Tu vai ter um conjunto de cartas onde em algum momento tu vai contemplar, e quando tu contemplar, tu vai receber de volta o que tu pagou naquela carta e mais um percentual de lucro em cima dessa operação como um todo, porque tu aguardou a contemplação e vendeu a tua carta por mais do que tu pagaste até então. Então, esses valores que tu recebe, tanto a parte que tu juntou efetivamente pagando as prestações quanto o lucro, o que eu faço é investir, por exemplo, e no meu caso é exatamente isso, é investir em fundos imobiliários. Então eu fui lá, tenho X cartas, contemplei uma que eu paguei R$ 6.500 nos primeiros 10 meses. Vendi essa carta por 20.500. Tive 20 mil de lucro em cima dos 26.500. Tive 20 mil de lucro sobre os 6.500 que eu tinha pago. Esses 26.500, os 20 de lucro mais os 6.500 que eu tinha pago, eu vou lá e vou comprar fundos imobiliários. E aquilo ali vai me dar uma rendinha, R$200 por mês, R$180 por mês. Aí eu vou continuar pagando meus consórcios. Eventualmente eu vou vender uma segunda carta. E essa segunda carta eu vou plantar nos fundos imobiliários. E agora já tem 400 e poucos, R$500 por mês. Essa terceira carta que eu eventualmente contemplar, vou jogar lá. E eu já tenho uma carta a mais. Se eu tinha 5 cartas, agora os fundos imobiliários me pagam uma sexta. E assim eu vou fazendo essa bola de neve, um investimento retroalimentando o outro. Vai chegar um ponto onde aqueles fundos imobiliários vão pagar mais cartas do que eu pago com minha própria renda. Vai chegar um ponto onde a minha renda também vai aumentando ao longo do tempo, porque eu vou me aperfeiçoando, vou aprendendo coisas novas, vou tendo promoções e vou fazendo mais cartas com esses valores extras que eu estou ganhando. Óbvio, vou aumentar meu custo de vida, vou melhorar, vou pegar um pouco mais de conforto e tudo mais, mas sempre separando um pedaço também para aumentar o quanto eu invisto. E essa construção é que vai te gerar um patrimônio, que esse patrimônio, sim, vai te gerar uma renda para regular no final das contas. Eu participei de outras lives contigo, tu já até tinha falado isso, mas o que me ocorreu? Assim, eu teria que fazer as contas, mas eu vou perguntar para o Fabrício, de repente eu não preciso fazer as contas, porque, por exemplo, assim, eu tenho 5 cartas, vamos dizer, e eu contemplo 2. Uhum. Aí, em vez de eu vender, eu boto render, vamos dizer, ela vai dar 1% ali deixando na... Mas essa renda tu não recebe. Ela aumenta o valor do crédito. Sei. Se tu não vender, tu vai ter a renda sobre todo o valor do crédito. Mas tu continua com a prestação e tu não tem acesso a essa renda. Sim, é verdade. Ela está lá compondo o crédito. É juro composto, vai estar rendendo, vai estar crescendo bem o teu crédito. Mas tu não tem acesso a isso como renda. Sim. Uma carta que contemplou cedo, tirar esse dinheiro o quanto antes e botar ele a render fora, e aí sim usar essa renda para eventualmente, com o tempo, ir fazendo mais cartas, é o que te traz o resultado. Sim, sim. Porque eu estava pensando, é bom consorciar o consórcio, vamos dizer, então, para ser uma coisa mais produtiva. Não, muito obrigado, Fabrício, era isso. Então, boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, está ali no chat o telefone do nosso atendimento. As meninas vão ter o maior prazer em responder qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado. Até a próxima.